Estamos de volta com o programa Contraplano. Hoje a conversa é com a psicóloga e escritora Silvana Elizabeth, que escreveu um livro carregado de metáforas que nos leva à reflexão a respeito das nossas escolhas. Silvana, a gente estava falando sobre o caminho vocacional da gente, né? Você como uma visão psicológica, assim, né? Se a gente for levar para um âmbito psicológico, qual que seria a idade correta que a gente estava comentando de você escolher sua profissão? E se a gente pudesse já construir a personalidade, né, dos jovens desde a base ali da alfabetização, com a presença de um psicólogo para já orientar no norte, assim, profissional. Você acha que é possível já começar desde cedo a trabalhar as habilidades? Eu acho que é possível sempre começar desde cedo, sim, é possível. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa tendência de projetar os nossos desejos, nossas frustrações em cima do outro é muito grande. Uhum. E aí, em que momento que um talento ele aflora? Aos 5, aos 50, aos 80? Nós não sabemos. Sempre vai estar aflorando talentos. Isso é que é lindo. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, há 30 anos atrás, eu sou formada há 26, então há 30 anos eu ainda estava na faculdade, tinha no prédio da psicologia, tinha umas escadas, de vez em quando subia uma pessoa cantando sambinha carioca, eu sou carioca, e eu fui ver quem era, né? Era um senhorzinho que estava no 3º ano de medicina. Ele tinha 72 anos. Olha que espetáculo! Ele foi, aos 72, trabalhar um dos talentos dele. Porque nós temos vários, nós não precisamos ter uma formação, nós não temos só uma vocação. Isso eu faço questão de trabalhar com os meus jovens, porque assim, eles chegam com essa angústia. Eu tenho que escolher algo definitivo. Não, não tem. Você vai escolher a tua primeira formação, escolha algo que tenha a ver com você. Vamos trabalhar. E como é que a gente define isso? Tem várias técnicas para a gente definir. E é um trabalho de parceria. Eu e o meu paciente, eu e o jovem, ou a pessoa de mais idade, eu faço reorientação de carreira. Então, quando você fala assim, dá para trabalhar desde criança? Dá sim. E aí eu deixo uma dica aqui para quem está nos assistindo, para os pais, para os cuidadores. Observa a criança. Observa o que ela gosta de brincar. Que característica de personalidade ela tem que chama atenção. Né? E nós temos que sair um pouco do que apenas a mídia está trazendo. A mídia nos traz alguns ídolos e a criança se sente obrigada. Não, meu caminho é aquele, eu vou ser igual ao fulano. Às vezes isso é um crime, porque você está matando talentos. Então, observar as vocações, as aptidões de uma criança. Nossa, olha só como ele se concentra, olha como ele gosta de ficar mexendo com coisa pequena, olha como tem facilidade de interagir. Como sabe resolver problemas, tem que observar a personalidade. É bacana que desde sempre um profissional da minha área, que nossa área é trabalhar a emoção, o cognitivo. É bacana, sim, mas os pais podem fazer isso. Os avós, os cuidadores, os professores, né? E orientar. Mas não tem época certa para talento aflorar. Não tem uma idade, então, limite para eu decidir a minha vocação? Não, porque você pode descobrir daqui a 5 anos que você quer ser musicista. Ai, que lindo, que seja. A gente está em constante transformação, né? É isso. O que a gente não precisa é escolher uma coisa só. Para que escolher um caminho só? Você pode continuar com a sua profissão e abrir mais uma. Ou não que, de repente, esse talento não vai te trazer dinheiro, mas vai te trazer o quê? Saúde. Porque eu costumo dizer que todo talento enterrado gera doença. Um talento enterrado está diretamente associado à frustração. Quantas pessoas batem no meu consultório com problemas cardíacos, com várias questões psicossomáticas? O que tem lá? Talento enterrado. Vamos trabalhar isso. E aí vem essa questão da plenitude. E como que uma pessoa pode saber se ela encontrou ou não a vocação dela? Por exemplo, se eu venho, por exemplo, de uma família de médicos, então eu sei que eu estou condicionada a ser um médico. Todo então, mundo ali só fala de isso medicina. não está fora de cogitação escolher outra profissão. Então eu tenho que ser um médico. Então você começa a trabalhar com aquilo. Como que eu sei que se é a minha vocação ou não? É a sensação de plenitude? Exatamente. A sensação de plenitude é a nossa bússola.
Vou te dar um exemplo pessoal. Tem dias que eu atendo no consultório 12 horas. E não é que eu não esteja cansada. Eu até estou cansada, mas eu continuo feliz. E a sensação, quando eu vou fazer aquela meditação que eu disse, é uma sensação de realização, de que eu cumpri o meu papel no planeta. Que naquele dia eu consegui fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E eu me sinto feliz por estar fazendo essa diferença. Se você termina seu dia de trabalho, você fala, uau, foi demais! Não ganhei nada, fiz de graça, foi trabalho voluntário, pronto, é tua vocação. Uma pergunta muito importante. O que você faria se você não ganhasse para fazer? Aí está o teu talento, aí está o seu caminho. Sim. E de que maneira que a família pode ajudar ou atrapalhar na escolha dessa vocação também? É bem isso, a família pode ajudar e atrapalhar. Porque muitas vezes os pais, eles são frustrados, eles carregam suas frustrações. Então, eu não vou querer que o meu filho se frustre. Impossível. Para você ser humano, você tem que ser frustrado. Não há ser humano não frustrado. A não ser que ele esteja vivendo num mundo de fantasias, que isso está acontecendo demais. Mas aí vem um outro tipo de frustração, que é a frustração de não botar o pé na realidade. Mas então, o que a família ela pode fazer? Parar de jogar suas frustrações em cima dessa criança, em cima desse jovem, entender quem é aquele jovem, que ele é um ser diferenciado e que a função do amor é proporcionar crescimento. Não precisa direcionar. Não, você vai por aqui porque você vai dar certo. O papel do adulto, o papel do velho, vamos pensar numa aldeia indígena. Qual o papel do velho na aldeia indígena? É aquele que faz a transmissão do conhecimento, mas respeitando os novos conhecimentos que virão. Então é uma troca, é a geração do velho associado com a geração do novo para que a gente possa criar novos caminhos, entendeu? Tipo, aquele jovem, ele vem da família de médicos, mas de repente ele tem um talento enorme para matemática, para números. Vamos lá. É ele. É um caso de uma paciente, ela tinha passado para medicina, a USP, olha que bacana, a USP Medicina, a realização dos pais. Só que ela estava infeliz, ela estava em depressão. O terceiro ano de medicina era em depressão. O que ela queria ser? Professora de... Ela queria fazer letras. E ela largou a medicina. E ela foi fazer letras. Ela é amada pelos alunos dela. Amada. Pensa em aluno que fica babando em cima de professor. É assim, ela está feliz, ela está em plenitude. Ela ganha tão bem quanto o médico? Eu tenho certeza que não. Mas ela está muito feliz. Até porque ser bem-sucedido é relativo, né? Exatamente. Bem-sucedido onde? Financeiramente? Eu conheço vários pacientes muito bem-sucedidos financeiramente, mas a depressão bateu no coração deles. Agora, Silvana, fala pra mim. Você usa muitas metáforas, né? Isso, pra o tempo você todo. ajudar os seus pacientes. De que maneira que as metáforas ajudam a gente? A metáfora, ela é como se eu contasse uma história. Tipo assim, era uma vez, quando eu falo essa palavra mágica, era uma vez, o inconsciente para. Porque o inconsciente é curioso, ele é um bichinho curioso. Então, o era uma vez, ele abre uma porta. E a metáfora, ela faz exatamente o mesmo papel. Ela abre a porta, o inconsciente para e fica ouvindo. Eu conto muitas histórias no meu consultório. Não importa a idade de quem está ouvindo. Então, eu vou contar uma história, o meu paciente vai parar e o inconsciente vai começar. Aí ele faz conexões, ele faz recriações, ele tem novas ideias. E o paciente fala, nossa, quer dizer então que... Pronto, ele chegou onde eu queria. E das suas metáforas e das suas experiências com os seus pacientes e amigos, surgiu o seu livro As Três Velhas Velas. Exatamente. Do que se trata seu livro? Esse livro é... Bom, primeira coisa, parece que é um livro para criança, né? Mas não é não. Ele é um livro para adultos que não gostam de ler. Então, porque ele é pequenininho, ele é sintético. Então, nesse livro, eu faço uma analogia, uma metáfora, entre uma mariposinha, que é o personagem principal, e que começa a voar e visitar 3 velas que ficam acesas no ambiente onde ela está. E ela vai se aproximando de cada uma dessas velas e vai conversando.
E à medida que você lê a história, você percebe, e pela expressão dos desenhos mesmo, das ilustrações, que essas velas, elas têm uma personalidade. E a mariposinha interage com cada uma delas, e enquanto interage, ela absorve a personalidade dessas velas. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Por que essa mariposinha tá sofrendo nessa coisa do absorver? A gente tem até as imagens aqui. Exatamente. Que também vem de uma outra habilidade da Silvana, de uma outra vocação, que é a de desenhista, né, Silvana? Você que faz as ilustrações do seu livro também, né? Exatamente. E essa mariposinha, ela vai interagindo. Ela vai interagindo, e de cada vela que ela interage, ela leva um pedaço para dentro dela. Isso é bom e é ruim. Porque no desenrolar da história, você vai perceber que ela está deixando de viver. E isso aí eu coloquei também como uma crítica àquelas pessoas que assistem a vida dos outros passar numa tela. Mas ela não escreve a própria história. Então, a mariposinha, é muito bonitinho, o final do livro é muito fofo. Até mais da metade do livro ela não descobre a própria vocação. Só depois que acontece uma crise, né? Tem uma crise que a mariposa passa. Sim. E porque toda crise é curadora, toda crise é criativa. Como assim uma crise é curadora? Uma crise é curadora se a gente souber trabalhar ela. Ela traz uma mensagem, ela traz algo para ser mudado. Como eu também faço a pós-graduação em homeopatia, na homeopatia a gente fala que não existem doenças, só existem doentes, pessoas que estão com sintomas. Não existe uma doença isolada, eu tenho tal coisa. Não, eu tenho uma pessoa que somatizou algo porque algum processo dentro dele foi interrompido. E a mariposinha, ela teve o seu processo interrompido enquanto ela ficava só ouvindo as histórias, ouvindo. Quando ela começa a prestar atenção que ela tem algo para criar, aí ela se encontra. E aí ela descobre. A crise é importante para o nosso crescimento, para a gente sair da nossa zona de conforto e fazer a diferença. E por que a gente não gosta da crise? Porque dói. Crise dói. Toda crise dói. Eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Ai meu Deus, dói. O que eu faço da minha vida? Eu vou ser médico ou vou ser cabeleireira? Eu vou ser dentista ou eu vou ser apresentadora? O que eu vou ser da minha vida? O que eu vou fazer do meu futuro? Então é uma crise. Toda crise é curativa, toda crise é construtiva. E você comenta no livro também, né? Na história, o Pires comenta com a mariposa sobre isso das pessoas que querem viver o presente e não vivem o passado e a expectativa do futuro. Então é importante a gente saber equilibrar esses três períodos, né? Não ficar preso a nenhum dos três. Exatamente, é isso. O passado passou. O presente está aqui agora. O futuro, eu nem sei onde é que está esse bicho chamado futuro. E quem é o Pires? Né? O que esse Pires representa? O Pires são as pessoas que nos cercam. Que trazem as suas histórias, que fazem com que a gente reflexione. Pode ser a figura de um mestre, de um sábio, de um professor. Às vezes de uma pessoa que você encontra, esbarra na rua, e essa pessoa te traz a mensagem exata que você precisava para você botar mais um pedacinho do teu quebra-cabeça em ordem. Muito bacana. Silvana, para quem quiser adquirir o seu livro, tem um site que as pessoas possam entrar em contato, um e-mail? Ou pelo meu Facebook, ou mandando um e-mail mesmo. Então a gente tem aqui embaixo na tela o endereço do Facebook da Silvana e também do e-mail. Então é só entrar em contato com você. Exatamente. Você tem um valor já para passar, para ser comercializado? R$18. R$18 um livro, que ajuda bastante a gente a ser protagonista das nossas vidas, deixar de ser espectadores, com né? certeza. Silvana, muito obrigada. Obrigada a vocês. Pela sua presença hoje. Muito sucesso ao seu livro. Obrigada. E para você. E o Contraplano fica por aqui. Eu espero que o programa tenha ajudado de alguma maneira a compreendermos e refletirmos cada vez mais sobre a importância das nossas escolhas e do papel que desempenhamos no mundo. Assista novamente a esse e a outros programas da nossa grade de programação pela nossa página no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Um beijo e até o próximo programa.